Thiago Salomão está com o Rui Alves, um cara que eu acompanho bastante, gosto muito do conteúdo dele. Já vi ele pessoalmente em vários eventos e ele tem um canal no YouTube, na verdade, ele fala no canal da Quineia, que é um grande fundo lá do Itaú. Eu gosto muito, o cara é uma enciclopédia, ele traz bastante coisa interessante. Vamos debater aqui o que ele acha sobre a economia brasileira. Aqui no canal, se você está por aqui, a gente fala sobre investimentos globais. Investimento vai dar forte. E um pouco do que a gente vai assistir aqui mostra pra gente por que a gente não pode ficar refém do Brasil. A gente deve diversificar nosso patrimônio em moeda forte, tirar o dinheiro do Brasil, pelo menos uma parte dele, para a gente conseguir de fato, quando a gente faz uma comparação entre países, entre qual é a rentabilidade para o nosso patrimônio em dólar. Enfim, vamos assistir esse corte aqui, eu achei muito legal trazer para você. E você fez uma apresentação muito legal ali junto com o Gustavo Franco e a Ana Paula Vescovi, e você trouxe um estudo sobre a produtividade no Brasil. É legal pela profundidade, não é legal pelo resultado ali, mas queria que você compartilhasse um pouco desses insights sobre produtividade. Pessoal, ele vai trazer aqui alguns dados. Eu já fiz alguns estudos em relação à produtividade brasileira. Absurdo como o Brasil não anda. Absurdo, tá? Vocês vão ver aqui o que o Rio Alves vai falar. Enquanto o resto do mundo, principalmente agora, grandes fundos de investimento, grandes empresas como a Vanguard, a BlackRock, trouxeram o impacto das AIs no nosso ganho de produtividade, principalmente de 2030 para frente, quanto a gente vai ter de ganho de eficiência. E parece que o Brasil ele perde a oportunidade a cada vez isso de algum temática que poderia mandar o Brasil para frente, a gente perde a oportunidade por conta de burocracia, corrupção. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Porque é curioso como é um assunto que ele começou a entrar muito nos nossos podcasts, porque parece que a grande solução do Brasil está no fiscal. Vamos resolver o fiscal e pronto, viramos a Suíça. Ou não resolvemos, vamos virar a Venezuela. Mas há um problema latente no Brasil já há décadas chamado produtividade, né? Ou falta de produtividade. Legal, porque assim, quando você me convidou para fazer a apresentação no fórum, eu falei, nossa, vou trazer. Eu vou trazer tudo da produtividade, exatamente a razão que você falou. Né? Quando você vai analisar Coca-Cola, ninguém analisa. Vou fazer análise de Coca-Cola, deixa eu apresentar minha análise de Coca-Cola. O plano da Coca-Cola é essa dívida dela, né, que está em X% ao ano, consome tanto. Ninguém começa uma análise. Já viu alguém começar uma análise de empresa assim? Ninguém começa, né? Quer dizer, bom, isso aqui é um business que existe, vende soft drinks aqui, distribuição, quanto ela faz de margem, e aí você depois vai ver a estrutura de capital, né? O Brasil, as pessoas acham que querem ver estrutura de capital primeiro que quem tem negócio do Brasil. E o problema do Brasil é o negócio do Brasil. E a gente tem um vídeo no canal exatamente por que a história do Brasil é tão falando. E no fundo das contas, Salomão, eu vou falar a razão primeiro, né? E depois vou descrever os fatos, né? A razão que a produtividade do Brasil tem sido tão baixa por 40 anos, porque se pegar 40 anos de produtividade no Brasil, tirando o agro, a gente praticamente não cresceu a produtividade. A produtividade cresce 0,5% ao ano, que é o agro basicamente, né, de uma maneira ou de outra. O resto da economia é produtividade estagnada. E a verdade é que ele está falando que o ganho de produtividade do Brasil é proveniente de apenas um setor, agronegócio. Vocês têm noção disso? lá em 1980, pega a história do Brasil. Tá? Nos últimos 40 O anos. Brasil, ele começa ali um processo de industrialização, de participação na economia global depois da Primeira Guerra Mundial. Os caras se destruíram ali, né? E precisavam de supply, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. O Brasil entra um pouco no comércio, começa a entrar no comércio global nisso. Mas a grande aceleração brasileira se dá depois da Segunda Guerra Mundial, em que você foi a ação das nações que mais cresceu de 1950 a 1980, no brasileiro ali, né? De tigres americanos. Mas percebe o seguinte, o Brasil cresceu muito em períodos entre guerras e depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo ainda não tinha se integrado. Porque você tinha a Belle Époque antes disso, em 1914, né? Você teve a grande integração das economias globais, em que as pessoas diziam, a Primeira Guerra Mundial não pode acontecer porque as economias já estão tão integradas que não vai ter guerra. Uhum. O Brasil cresce no período entre a Primeira Guerra Mundial e o início da globalização, realmente o início da globalização. O Franco, essa maravilhosa está em 1980 fora, nos Estados Unidos, e que sabe que os colonos trabalham com a estratégia do você está fazendo protecionismo aqui, a gente está tentando fazer uma indústria nacional aqui, nisso, naquilo. Naquela época, começou até Itautec, essas coisas todas, né? Como é que é mesmo? Reserva de mercado de informática. Só podia ser conteúdo nacional e informática. Você imagina que loucura foi isso. Loucura. Mas daí o coreano chegou e disse, o coreano para ele, isso não vai dar certo, não. Acho que não vai dar certo. A gente resolveu se integrar no mundo. E a verdade é que se questiona, por que a Europa foi a primeira potência global? Que a gente dominou o mundo ali. Maneira de... A China foi a primeira potência, mas a China nunca saiu de ser China. A Europa realmente foi a primeira potência que dominou o mundo.
Dizem que uma das razões é o fato de que, você pegar a geografia europeia, nunca deixou que aquilo ali se consolidasse num só país, né? Você tem ali aqueles Alpes que fazem com que a Itália seja separada, você tem a Pessoal, tem dois livros que falam de geopolítica que eu acho muito interessante. O primeiro é do Jeremy Diamond, que é Armas de Hermes, e ele vai falando da história, contando de onde é a origem do ser humano e por que umas nações prosperaram e outras não. E tem uma pergunta logo no começo do livro que ao longo do livro ela vai ser respondida, tá? E tem um outro chamado Prisioneiros da Geografia que também é bem interessante, tá? Então fica aí a dica, dois livros que vão elucidar um pouquinho do que o Rui Alves vai falar agora, tá? Na verdade, eu ainda não assisti esse corte inteiro, mas imagino que o que ele vai falar tem a ver com o que está nesses dois livros aí, explicando um pouquinho por que a geografia ela é tão importante no âmbito econômico, no desenvolvimento de algumas nações e não de outras. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um vasto território, mas tem divisão da Mata Atlântica que acaba separando o mar do interior, que é difícil de penetrar. O clima do Brasil também é úmido, quente, tem regiões do Brasil que prosperam mais que outras. Enfim, vários aspectos. Vamos continuar aqui. Península Ibérica, que naturalmente os Pirineus dão uma defesa ali. Você tem uma ilha grande, que é a Grã-Bretanha, que faz com que dá um equilíbrio de poder. E você nunca conseguiu na história europeia consolidar aquilo ali, né? Nem os romanos conseguiram. Eles pegaram a faixa mediterrânea, mas lá para cima, meu amigo, a pancada comia solta com os bárbaros, né? Então, nem os mongóis que chegaram ali, né? Chegaram às portas ali da Europa, nem Gengis Khan, nem Attila o Hun, ninguém ali conseguiu pegar a Europa inteira. Então você se pergunta, como eram pequenos estados que eles guerreavam, lutavam? E essa coisa de você ter contato constante faz com que você tenha que ser melhor a cada dia. Se você está lutando e se você está brigando, você tem que ser melhor a cada dia. Quando você se isola, eu me lembro quando eu aprendi isso até quando eu era garoto, tinha um jogo chamado Civilization. E que as civilizações que estavam ali perto uma das outras, né, elas trocavam, elas brigavam, e se você pegava uma civilização, às vezes ficou isolada, ela ficava muito para trás do processo inteiro. Ela não se desenvolvia porque não tinha troca, não tinha guerra. A razão da Prússia, né? Os cristãos, a Prússia é tão boa. Pô, Prússia estava entre a Rússia do lado e a França do outro. Cara, você está entre a Rússia e a França numa terra ali que é razoavelmente plana, o cara passa direto por aquilo ali, né? Cara, é bom você ser bom de guerra, né? Porque senão você não vai existir enquanto Estado. Então o Brasil, cara, desde 1900, quando o mundo se integrou, o Brasil não se integrou. A gente foi ficando cada vez mais isolado. A gente se deu muito bem quando o mundo se desintegrou. Então a gente conseguiu ser dentro da desintegração do mundo, uma economia relevante. Tá Quando bom. o mundo se integra, a gente começa a ficar para trás por isso, né? Cabeça protecionista e a gente, você sabe, a gente tem uma das menores relações do mundo entre PIB e exportação e importação. Acabou o que aconteceu, a gente foi ficando para trás em vários aspectos, né? E a economia, ela é a soma de vários aspectos pequenos que se formam um aspecto grande, né? Eu vou transportar mercadoria, né? Poxa, mas daí o que acontece? Minha estrada não é boa. Minha estrada não é boa, custa aumento. A reventa mola do meu caminhão custa aumento. O meu motorista não é muito bem treinado. Pessoal, ele tá falando de custo de transporte. A gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma ferrovia que cruza o país de leste a oeste. Eles têm, por exemplo, um rio navegável, que é o rio Mississippi, que pega de norte a sul. E o transporte marítimo, ele costuma ser o tipo de transporte mais barato. Tudo isso faz com que a logística fique mais barata, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nossa infraestrutura de transporte é muito precária. A gente praticamente não tem ferrovia quando a gente compara com outros lugares. O transporte aqui, basicamente, por dentro do país tem que ser via caminhão. Estradas ruins, na média. Apesar de eu morar em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, ter várias boas estradas e os pedágios também são caros. Mas no resto do Brasil, quando a gente olha para a malha logística brasileira, ela é muito ruim. E aí tudo encarece por conta disso. Tem o tempo, demora para entrega. Ter educação adequada, não ter princípio de pô, cara, então, o capitalismo só existe realmente pelo calvinismo, né, pelos princípios judaico-cristãos que sejam, né, por uma ideia. O verbo é dizer isso, o capitalismo é uma ideia, não é porque sobrou excedente, é porque foi uma ideia. Por isso que o capitalismo só se cria em algumas geografias do mundo e nas outras geografias a gente tem que mandar ajuda até hoje que ele não consegue se criar, porque ele não é uma questão de fatores de produção, ele é uma questão de uma ideia, né, uma ideia de transformação da sociedade. Então, o Brasil, esse cara de educação adequada, né? Aí você tem o problema violência, que é um problema, você não tem instituição.
O Brasil, o que acontece? Quando você está na guerra global e você tem que competir, por que todo o princípio da Ásia é para exportação? Porque quando você está na exportação, você está na guerra global. Na guerra global, você está competindo. E quando você está competindo, você tem que ser o melhor, senão você perde. Por isso que o asiático, você pega a coisa chinesa, essa coisa da prova, de passar na prova, você tem que passar no exame, que vem desde a dinastia Han ali, né? Desde o começo da formação da China, antes e depois disso, que você tem que passar a prova meritocrática. Se você faz, você não pode ser bom. Se você faz exportar, vai ser bom. Ah, tem que ser bom, porque ninguém vai te elogiar no mundo se não for realmente bom. Então a Ásia se transforma num hub de exportação, um hub competitivo em relação ao mundo. Por isso que a asiática é tão competitiva em educação, é tão competitiva em tudo que ele faz. E a gente E é doideira, cara. Se a gente pegar a China, pegar os tigres asiáticos, a gente pegar os principais motores econômicos provenientes da Ásia, a gente está falando de 30 anos, 30, 40 anos para cá. O Brasil cresceu muito período entre guerras, como o Rio Alto está falando, e a gente era muito mais próspero do que vários outros países que hoje, se a gente pegar as últimas décadas, estão ganhando de lavada da gente, principalmente quando a gente olha até a qualidade de vida da população, crescimento econômico, saúde, segurança pública. O Brasil tem um problema muito grande com segurança pública. se isola e isolar, as instituições se deterioram. Outro dia eu vi o Guilherme falar uma coisa interessante. Pega as fotos de 1930 do Rio. Pega as imagens de 1930 do Rio de Janeiro. Olha como é que as pessoas eram vestidas. Olha o cuidado que as pessoas tinham. Esse vídeo. E olha como é que as pessoas andam no Rio de Janeiro, no mesmo lugar hoje em dia, né? Como é que o Rio de Janeiro deteriorou institucionalmente? Como é que você anda no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo? Eu sou carioca, tá? Eu moro no Rio de Janeiro. Estou aqui falando do Rio de Janeiro, não amo o Rio de Janeiro. Você não morava no Rio de Janeiro, eu passou pela cidade. Mas a quantidade de gente caminhando no Rio de Janeiro sem um propósito certo, homens em idade produtiva, no meio do dia sem um propósito certo, são São Paulo, a maioria de cá. Então, a queda das instituições, né, o Acemoglu, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele fala isso, ele diz, cara, são instituições, e essas instituições são forjadas, né, o Acemoglu não fala isso, mas eu acredito muito nisso, elas são forjadas via competição internacional, né, você tem que ser bom naquilo. E o Brasil se isolou, as instituições foram deteriorando aos poucos, né, a gente fala muito, a gente é de uma instituição ou outra, na verdade, a principal instituição a gente não tem, que é eu confio em você, sim ou não. Eu confio em vocês ou não, é porque o ser humano é o ser humano por colaboração. A gente é capaz de botar milhões de pessoas para colaborar em direção de um princípio só, seja botar o homem na lua, o que quer que seja. Né? O chimpanzé não faz isso. Mas se você perguntar brasileiro, você confia em outra pessoa, 3% responde que sim. 80% dos noruegueses respondem que sim. Se você confiar em outra pessoa, você não faz negócio, você não faz sociedade, você não dá crédito, né? Você não respeita a propriedade, tudo é disso. Sem propriedade bem definido, por exemplo, assim, em função de terreno, do gênero, sem certeza jurídica, você não dá crédito. O crédito é baseado nisso, crédito é em crer. Né? Você não dá isso. Né? Sem crédito, você acaba e o processo burocrático, você não forma novas empresas. Sem um arcabouço jurídico adequado, você não consegue fazer um sistema tributário funcionando bem. Nosso contencioso tributário é gigantesco, da magnitude de 100 vezes as outras economias. Então, todas as instituições colaboram para que você tenha esse crescimento de produtividade. Mas a esperança é o seguinte: existe economia brasileira que isso acontece. E se existem, não é que a gente está fadado a isso. Eu sempre, cara, eu tenho desprezo para aquela visão negativista do Brasil de que isso aqui não vai dar certo, eu quero morar fora. Filho, eu morei fora 15 anos da minha vida e eu resolvi voltar para cá e morar aqui. Então, alguma coisa boa tem aqui. Eu conheço um lote de gente como eu, que foi morar fora e voltou para morar aqui, ou que nunca quis sair daqui, com muita informação sobre o que encontrei lá fora. Sincero, eu tenho um grande amigo, uma diáspora no mundo, né? Meus mais certos dos caras. Tá? Então, não menospreze para o país. Não menospreze para o país. Aqui é um país cheio de possibilidades e possibilidades muito interessantes para quem quer trabalhar, para quem identifica uma necessidade da sociedade e quem é capaz de trabalhar resolver essa necessidade da sociedade. Mas olha só, o agro cresceu 3% por ano por 30, 40 anos. Pô, se o agro cresceu, você fez Embrapa, você teve uma pessoa, na verdade, viu a Embrapa, você trabalha nessa direção do Brasil e cresceu 3% ao ano. Você precisa uma economia desenvolvida. Esse 3% ao ano de atividade por 30, 40 anos. A gente fez no agro. Tanto que o agro, lato sensu, é 25% da economia hoje. A gente fez, o Gustavo Franco fala isso muito bem, as empresas de capital, que têm capital estrangeiro, que reportam ao Banco Central o número de funcionários, vendas, você pode calcular a produtividade dessas empresas. Elas empregam 3% das pessoas e geram 30% do PIB. Isso é um absurdo. Essa estatística que ele trouxe. Então, cara, se dá certo essas empresas, se você fazer ainda perto, você
Forma o ITA, traz do MIT para cá, para fazer, transferir a tecnologia. Ainda está no melhor evento, cara. Olha só que beleza de colaboração internacional. Você tem o visionário que começa o processo, você traz gente de fora para transferir a tecnologia, você fomenta essa tecnologia num instituto e você forma uma empresa do lado e você se torna competitiva global, uma das melhores empresas do mundo de aviação do mundo. Se dá para fazer assim, por que não está fazendo o resto da economia? É lógico que dá. Mas a gente precisa o quê? A gente precisa pensar que o problema não está em Brasília, o problema está no ele está trabalhando o suficiente, está estudando o suficiente. Eu estou competitivo com relação a um profissional que vale o mundo, eu trabalho pouco com outro profissional, por exemplo. Eu estudo tanto com o profissional. Sim, não. E eu me questiono isso todo dia. E a verdade, por exemplo, naquele fórum que a gente estava, se a gente questionar uns aos outros, a gente, em média, eu não estou me eximindo minha responsabilidade disso, não, tá? Eu não estou saindo da responsabilidade disso, não, eu estou me incluindo. A gente, em média, estudou menos que nossos pares internacionais, trabalhou menos que nossos pares internacionais. É menos produtivo que nossos pares tradicionais, internacionais, quando trabalhando. E é a razão que a gente está onde está hoje. Entendeu? Se cada um de nós sentarmos e pensarmos diferente, dizendo, cara, quanto eu estou esforço nisso? Eu estou tentando melhorar o ambiente que eu vivo, que eu trabalho. Como eu me coloco em relação aos benchmarks globais, e eu quero chegar lá, eu quero ser melhor para o benchmark global. Se você cria essas microestruturas, por grande parte dos processos econômicos, o Marcos Boa, que eu tenho entrevista com ele lá no Café Pequeno, é muito boa, ele fala isso. A diferença do país desenvolvido e subdesenvolvido, muitas vezes, são microestruturas. Ele fala de microestruturas. Não são macros. São como você desenha um plano, como você desenha um processo de incentivos de economia, como as suas agências individuais vão permitir trabalhar sem interferência de legislativo, do executivo, mas são desenhos microeconômicos dentro da tua economia como um todo que faz com que ela seja grande no final. E a gente tem que pensar nessas bases para mudar o Brasil. O problema não está ao terra. O problema não está em Brasília, o problema não está no STF, o problema não está no executivo, o problema está em cada um de nós brasileiros. A verdade é essa. Se você gostou desse corte, Caramba, pessoal, baita aula e eu concordo plenamente com ele. E isso que ele está dizendo e trazendo corrobora com a minha visão de que se temos deficiências no Brasil, principalmente para quem é empreendedor, podemos suprir essas deficiências ganhando dinheiro no Brasil, empreendendo e gerando valor. Ou se você busca um cargo melhor dentro da empresa que você trabalha, se você trabalha dentro de uma grande empresa ou não, a concorrência infelizmente é baixa no Brasil. Se você fizer acima do que os outros fazem, e não é tanto assim, você com certeza vai se destacar. Do ponto de vista dos investimentos, do ponto de vista jurídico, né? A gente fala de segurança jurídica, de falar de segurança econômica, política, investir fora sempre vai fazer muito sentido. Investir em moeda forte sempre vai fazer sentido, principalmente se a gente diversificar o patrimônio, utilizando alguns ativos em renda fixa brasileira, que eu acho interessante. Renda variável, para mim, grande parte no exterior. Beleza, pessoal? Queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Gostaram do vídeo? Deixa o like, ativa as notificações. Se inscreve no canal. É só se inscrever se você quiser saber sobre mercado global, se você quiser saber sobre investimentos em moeda forte e se você quiser garantir o seu futuro, sua independência financeira em moeda forte. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço e óbvio que eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar ocupando essa latinha aqui. Tamo junto e a gente se vê lá.